A paz, caros irmãos e irmãs. Gostaria de partilhar um pouco uma palavra sobre a fé e a partir do que a palavra de Deus fala sobre a fé. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então, segundo a palavra de Deus, o que é a fé? Fundamento e certeza. Fundamento do que eu espero, ou seja, baseado na esperança. E a certeza. Eu não estou vendo, mas eu acredito, eu creio. Isso é fé para a Sagrada Escritura. E no capítulo 11, versículo 1 em diante, depois fala sobre aqueles homens e mulheres que foram fiéis, que acreditaram. A palavra fé vem da palavra grega pistes, quer dizer fé. Acreditaram. Desde Abel, Enoque e tantos homens e mulheres que tiveram fé. Queria abordar aqui a fé, segundo a palavra de Deus, de Abraão. Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas, com Isaque e Jacó, corredeiros da mesma promessa. Então Abraão deixa a sua terra, na Mesopotâmia, deixa a sua cultura, a sua família, os seus hábitos, e foi para um local que ele não conhecia, pela fé. Por isso é chamado pai da fé, pai Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência que viria pelo seu filho Isaque. Em termos de tempo, demorou 25 anos para que essa promessa fosse cumprida. Vemos aí então que Deus, na sua misericórdia e na sua providência, o tempo dele não é o nosso. Demorou muitos anos para que a promessa de Deus fosse cumprida. 25 anos. Mas, depois, Deus colocou à prova. Fala aqui no versículo 17, 11, 17. Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Veja bem, seu único filho, ele ofereceu à prova. Depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Então Deus lhe fez uma promessa, daria um filho para ele. Agora Deus lhe pede que ele ofereça o seu filho em sacrifício. E assim acontece. No caminho no Monte Moriá até o alto do monte, enquanto seu filho levava um feixe de madeira e levava as pedras para poder acender o fogo, o filho pergunta para o pai: Pai, aqui está a lenha e aqui está o fogo. Onde está a oferenda? E Abraão diz: Deus proverá, Yahvé iré. Caros irmãos e irmãs, essa palavra é muito profunda e leva-nos a também imitar. Nós que muitas vezes não sabemos as respostas de Deus, os planos de Deus, mas sabemos pela fé, como fundamento e certeza, que Deus proverá tudo aquilo que é importante em nossas vidas. E por que então Abraão ia sacrificar o seu filho? E aqui mostra o tamanho da fé de Abraão. Assim fala, estava ciente de que Deus é poderoso, até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Deus é capaz de ressuscitar alguém dentre os mortos. Se Deus pedia que ele sacrificasse, ele iria sacrificar, mas acreditava que Deus seria capaz de ressuscitar. Caros irmãos e irmãs, esse fato aconteceu há mais de 3.850 anos atrás. Vemos o tamanho da fé de Abraão, que não conheceu como nós conhecemos hoje a experiência de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Portanto, Abraão é o pai da fé. Oferece o seu filho na certeza que Deus proverá. Deus proverá a ressurreição dele, se assim ele quiser. Portanto, caros irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a também termos fé. Como é que está a tua fé? Né? Alimentemos a nossa fé, né? Essa esperança que nós temos que ter, esse fundamento, essa certeza de que Deus proverá tudo aquilo que for necessário. A fé é necessário termos, primeiramente, caros irmãos e irmãs, em nós mesmos. Acreditar que Deus nos deu condições de viver nessa vida e Deus
nos dará condições de poder também vencermos as nossas dificuldades, atingir os nossos objetivos. Ter fé no outro, que apesar das suas fraquezas, também são pessoas que caminham conosco nessa vida. E, sobretudo, fé em Deus, que Deus proverá tudo aquilo que for necessário para a nossa existência. Portanto, caro irmão, cara irmã, não deixe que nada tire a sua fé. Tenha certeza que Deus proverá todo o necessário para a sua vida. E assim, então, no capítulo 12, fala assim: deste modo, o autor, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, ou seja, tantas testemunhas que nós temos, Abraão e tantos, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Então não permita que o pecado te prenda. Ao contrário, que a fé em Deus te dê a liberdade de caminhar na sua presença. Corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Portanto, caros irmãos e irmãs, fixemos os nossos olhos em Jesus e corramos ao encontro dele com perseverança. Portanto, não desanime, tenha perseverança nos seus projetos, nos planos de Deus para a sua vida. Não desanime, tenha a força de continuar. E assim fala: em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz. Nós também somos chamados a suportar a cruz. A cruz de cada dia, as dificuldades que todos nós enfrentamos. Não desanime, não tristeça, mas com fé, leve a sua cruz. É o que Jesus falou. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Né? Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores. Jesus sofreu tanto, né, pelos pecadores. Tantas pessoas queriam fazer mal para ele, né? Sofreu tudo isso. E nós, será que estaremos imunes ao mal? Não. Todos nós encontramos contrariedades em nossas vidas. E assim termina o texto, esse pequeno trecho que eu partilho com vocês. E não vos deixeis abater pelo desânimo. Não deixes abater pelo desânimo. Anima-te, irmão e irmã. Anima a sua vida, não deixa que as tristezas tomem conta, porque temos alguém que, de fato, sustenta a nossa vida. Aquele que Abraão acreditou que Deus proverá, e Yahvé Iré. Deus proverá tudo o que é necessário na tua vida. Portanto, que você possa encher seu coração de esperança, de fé, na certeza que Deus quer a sua felicidade e fará tudo o que é necessário. Deus providenciará tudo aquilo que é necessário para a sua vida e a sua felicidade. Desde que nós também, né, possamos nos desvencilhar das cadeias do pecado. Porque se estamos presos ao pecado, como caminharemos? Como iremos caminhar com mãos e pés amarrados? Não tem como. Mas quando, com a graça de Deus, conseguimos vencer o mal, Deus com certeza nos dará tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade, porque Deus é Pai, Deus é amor. Rogo sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Abraços.